Livro do profeta Ezequiel, capítulo 15. Ezequiel, capítulo 15. É um capítulo pequeno, apenas 8 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro? O sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, o meio dela também ficará queimado. Serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado se faria qualquer obra dele? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Irmãos, nós observamos nos capítulos anteriores, primeiro, uma severa palavra do Senhor contra os falsos profetas e falsas profetisas no capítulo 13. No capítulo 14, uma severa palavra do Senhor contra Jerusalém, toda a Judéia, por causa da idolatria que havia contaminado o povo a partir dos sacerdotes e líderes. E hoje nós vamos observar a videira inútil e o que ela pode nos ensinar. Qual é o recado do Senhor, a mensagem do Senhor, a palavra que o Senhor proferiu aos que estavam no cativeiro. Mas eu quero, introduzindo essa palavra, observar com você o que está no versículo 1. Ele diz: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Esse é o principal ponto a ser observado aqui. Uma vez que aqui Ezequiel vai lembrar mais uma vez ao povo que ele não profere nada de si mesmo, que ele não tem nada a oferecer ao povo, que ele não tem um discurso preparado para fazê-lo diante do povo, que ele não tem de si mesmo uma mensagem motivacional para aqueles que estão moribundos, desanimados, cabisbaixos, mas que o que ele tem a oferecer é aquilo que o Senhor mesmo lhe deu. Ele é fiel ao que o Senhor falou. Ele não abre mão de transmitir ao povo a mensagem que vem de Deus, sem acrescentar, sem retirar, sem aumentar, sem diminuir.
Nós temos muitos profetas e profetisas por aí afora, acrescentando, tirando, distorcendo, mudando. Mas nós precisamos nos alimentar desta palavra, irmãos. E ela precisa ser fonte suficiente para a nossa alma. Nós não podemos nos render aos oportunistas. Nós não podemos ceder aos apelos emocionais das estrelinhas de púlpito. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. Quando você olha o capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, ele vai dizer que essa palavra que o Senhor deu é uma palavra que está carregada de lamentos, suspiros e ais. E aquilo ali já nos mostra que o Senhor não tem discurso emocional, motivacional para quem está moribundo, desanimado, precisando levantar o astral. Não é esse o alvo do Senhor, não é esse o objetivo do Eterno. Ele não quer nos animar, nos acalentar, massagear o nosso ego, mas Ele quer repreender-nos em nossas transgressões, exortar-nos a fim de que as nossas veredas sejam endireitadas. Ele quer nos ensinar a viver em santidade. Ele quer nos conduzir a caminhos que sejam verdadeiramente santos. Portanto, esse é um dos textos que nos mostra de fato o que o Senhor pensa a nosso respeito. Então vamos observá-lo. Ao observar esse pequeno capítulo, a primeira coisa que nós entendemos é que o Senhor condena a soberba, a altivez daqueles que têm um senso de superioridade arraigados em sua alma. O Senhor condena os soberbos. Irmãos, quando você olha a história do povo de Deus, você vai perceber que havia neles uma compreensão equivocada do que eles realmente eram, de quem eles realmente eram. Quando você olha, por exemplo, para o profeta Jonas, chamado por Deus para ir a Nínive pregar àquele povo, porque havia Deus, na sua soberania, decidido salvar os ninivitas. Mas Jonas, fazendo-se superior a Deus, declara que os ninivitas são indignos da misericórdia do Senhor, que eles não são merecedores da salvação, e que a mensagem de arrependimento não pode ser pregada a eles, porque eles são uma raça indigna, colocando assim uma compreensão de que dignos são os israelitas, o povo hebreu, de que dignos são os conterrâneos do profeta Jonas. Quando nós vemos Jesus sentado entre pecadores e publicanos, os fariseus e líderes da sinagoga escandalizaram-se, porque Jesus estava sentado à mesa com aqueles que eles consideravam indignos. Muitas vezes fazemos a mesma coisa, agimos do mesmo jeito, julgamos o nosso semelhante, agimos com hipocrisia, sorrimos na presença
e apunhalamos na ausência. Porque nos consideramos superiores. Vai me dizer que você, ao passar pela rua aqui até o caminho de sua casa, ao ver um alcoólatra dominado pelo vício, jogado em uma calçada, você não se sente melhor do que ele? Eu já vi crente que quando entra um bêbado na igreja, se o bêbado estender a mão para cumprimentá-lo, ele tem nojo de tocar na mão do bêbado. Nojo de ter contato com aquele que ele considera imundo, indigno, inferior. E então o Senhor, através do profeta Ezequiel, afirma a eles que nada valem. Ele vai dizer para eles assim: a videira é melhor do que qualquer outro sarmento do bosque? Sabe o que é um sarmento? É um cipó. A videira é um tipo de sarmento, ela não é uma árvore, ela é um sarmento, porque ela espalha ramas. E o Senhor vai dizer àquele povo que a videira não é em nada superior a qualquer outro sarmento, e que o que difere a videira de qualquer outro sarmento é o fruto que dela sai. E o Senhor está dizendo com isso àqueles cujo coração altivo lá na Babilônia olhavam para os babilônicos, fazendo aquela oração imprecatória, né? Tomara que seus filhos sejam aniquilados, destruídos, porque são indignos, pecadores. E Deus olha para aquele povo soberbo e diz para eles que eles não passam de uma videira inútil. E ele vai pegar pesado nessa afirmação, colocando para eles considerações que eles não haviam observado. A primeira delas: a videira produz tronco que seja bom o suficiente para produzir alguma coisa, seja um móvel, seja servir de estaca. A videira produz tronco que seja útil o suficiente para edificar uma casa, para erguer qualquer tipo de edificação. O tronco da videira nem mesmo para o fogo presta, porque lançado no fogo é rapidamente consumido e torna-se cinza. E ele vai dizer a eles: assim como a videira não produz madeira útil, assim vocês também não. O que torna a videira um sarmento superior é o seu fruto. O que torna o crente diferente de qualquer outro ser humano é o fruto que ele produz. Logo, crente infrutífero é videira inútil. Aos espanadores de banco fica o recado do Senhor. Aqueles que costumam assentar-se no banco uma vez por semana, talvez duas.
aqueles que nunca falaram do amor e da misericórdia do Senhor para ninguém, aqueles que nunca se esforçaram na pregação do Evangelho, aqueles que nunca sentiram fome e sede de almas, aqueles que nunca entenderam que o seu propósito é frutificar. A palavra de Deus é clara: vós sois inúteis. Irmãos, no ritmo que a igreja está andando, é impossível o Brasil viver um avivamento. Porque nós temos vivido numa geração de crentes consumistas, eternamente insatisfeitos com o que recebem de Deus, insaciáveis em suas cobiças e nulos em seu testemunho e santidade. Temos vivido em uma geração em que o ímpio olha para o crente e diz: as minhas atitudes são melhores do que a dele que é crente. Da deste indivíduo ou daquele que são crentes. Quantas vezes um ímpio falou de você mesmo, dizendo: crente igual esse qualquer um, até o diabo é. Quantas vezes você, como cristão, foi apanhado em mentiras, envolvido em falcatruas, flagrado em maledicências escancaradas, gastando o seu vocabulário com palavras que denigrem ou mancham a reputação de alguém? Quantas vezes você mesmo tornou a sua igreja repulsiva ao criticar a forma de culto, ao falar mal dos líderes de sua igreja, ao se apresentar de maneira pecaminosa, escandalosa, corrupta diante daqueles para quem você deveria ser o sal da terra e a luz do mundo? Aquele povo entendia que só porque eles eram a nação a quem Deus escolheu, eles eram melhores. E nós, equivocadamente, nos consideramos superiores só porque somos membros dessa igreja. E o interessante é que o senso de superioridade equivocada, ele não nos atinge apenas no contraste entre crente e ímpio, de igreja para igreja. Eu sou presbiteriano porque a igreja presbiteriana é a melhor igreja. Irmãos, Deus não chamou igrejas para uma concorrência, para uma disputa. Não há pódios no céu para primeiro, segundo e terceiro lugar. Deus nos chamou para sermos servos, e como servos nós temos que nos tornar videira frutífera, nós temos que ter fome e sede de almas, nós temos que viver em santificação e anunciar o nosso Redentor até que Ele venha, pois a sua vinda está perto. Nossa missão é proclamar as virtudes de quem nos chamou das trevas para a luz. Nossa missão é fazermos frutificar o reino de Deus, germinar a palavra de Deus no coração dos perdidos. Temos uma séria missão.
proclamar Cristo aos perdidos, para que sejamos, sim, reconhecidos, não por sermos crentes. Os israelitas queriam ser reconhecidos como israelitas, superiores, casta superior. Mas Deus não valoriza a videira, mas o fruto dela. Dentro desse cenário, nós precisamos entender que meramente como videiras, nada somos, mas nos tornamos cidadãos dos céus, uma vez que somos enxertados na videira verdadeira. O problema é que as nossas raízes têm que ser em Cristo, na eternidade. Hino 186, alguns aqui conhecem de cor. Ó, pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Oh, queridos, a igreja tem que ter o seu coração e a sua alma juncados a Cristo. A igreja tem que ser um ramo da videira que é Cristo. Mas o problema é que nós queremos ser videira independente, com raízes estabelecidas neste mundo. Desligados da videira verdadeira, nós somos apenas sarmentos inúteis que nem para o fogo presta. O Senhor reprova a soberba daquele povo, considerando-se superiores, considerando-se especiais, porque eram a nação a quem Deus escolheu. Mas, irmãos, o Senhor diz a eles que sem fruto eles são apenas sarmentos inúteis. Eu poderia pedir a você para falar com seu irmão do lado, mas melhor do que isso é você conversar consigo mesmo. E eu te faço a pergunta: que tipo de sarmento você é? Videira inútil ou videira frutífera, que produz frutos para a glória e o louvor do Senhor Jesus? A segunda coisa que esse texto vai nos ensinar é que o Senhor tem planos para o sarmento inútil. Ele tem planos para a videira que nunca frutificou. Talvez você pense que Deus tem planos apenas para as videiras frutíferas, para os crentes verdadeiros, para aqueles que evangelizam, que pregam o evangelho, que alcançam filhos espirituais, que acreditam no reino eterno e que vivem uma vida de esforço e diligência para herdarem este reino eterno. Mas não, queridos, não. Esse texto vai nos mostrar que para a videira inútil há planos da parte do Senhor. E ele vai dizer neste texto que assim como os sarmentos do bosque, que ele deu ao fogo para ser consumido, assim também ele vai entregar os moradores de Jerusalém, as videiras infrutíferas, inúteis, os sarmentos inúteis, ele entregará ao fogo para ser consumido. Esta é a promessa de Deus àqueles que de braço cruzado entendem que o dever de pregar o evangelho está na mão dos pastores
missionários e evangelistas. Que o dever de anunciar o reino está na mão de quem sabe pregar. O Senhor chamou você das trevas para a luz. Ele te resgatou de uma vida de pecado, da escravidão que te consumia, do pecado que te dominava. O Senhor resgatou a sua vida das garras terríveis do inferno, do diabo. Se você foi resgatado, foi para frutificar, irmão. Se você foi salvo, foi para proclamar as virtudes de quem te salvou. Se você é herdeiro do céu, se você é co-herdeiro com Cristo, você deve oferecer aos perdidos a chance de conhecerem o Cristo que te remiu. Portanto, a palavra de hoje não será uma massagem no ego de ninguém, mas uma advertência ríspida e direta àqueles que de maneira infrutífera conduzem as suas vidas. O Senhor nos chamou para sermos embaixadores do seu reino, irmãos. O Senhor nos chamou para anunciar a sua palavra. O Senhor nos convocou para vivermos em novidade de vida. À videira infrutífera está reservado o fogo. À videira infrutífera está declarado que em nada ela se difere de qualquer cipó encontrado nas matas. E é este o problema daquela nação de Israel. Eles se tornaram inúteis, porque envaidecidos, inflados pela sua própria soberba, se desviaram de Deus, buscando para si outros deuses, outros ídolos, feitos por mãos humanas, buscaram para si refúgio em amuletos, em mandingas, em feitiçarias. Desgarrados da videira verdadeira, nós seguimos caminhos de morte. Desgarrados de Cristo, nós estamos sentenciados a uma condenação eterna, porque só Ele pode nos garantir eternidade no céu. No capítulo 14 do Evangelho de João, ele vai dizer que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. O início do capítulo 14 vai ser algo maravilhoso aos meus ouvidos, porque ele vai dizer que na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas. E que ele foi preparar lugar. E que quando este lugar estiver preparado, Ele voltará e nos levará para estarmos com Ele por toda a eternidade. Mas só entrará neste lugar glorioso, nesta cidade celestial,
neste reino eterno, o paraíso de Deus, aqueles que frutificarem para a glória de Deus. Essa semana faleceu uma mulher de 90 anos de idade, que tornou-se um ícone da internet, já quase na hora da morte, tendo mais de 1,5 milhão de seguidores. E que de maneira simples, sem teologia, contando apenas experiências de uma vida sofrida, proclamou Jesus. Uma de suas últimas publicações, eu a seguia, Dona Marlene Guerrato. Ela está ministrando a um pequeno auditório, onde ela diz: o meu objetivo não é ter 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão de seguidores, mas o meu propósito é que 1,5 milhão de pessoas ouçam a respeito de Jesus pela minha boca. Que coisa linda, que coisa linda. Queridos, sem Jesus, a vida não vale a pena. E sem Jesus, não há esperança para o homem. A você que tem buscado alegria e satisfação nas suas conquistas financeiras, materiais, fica a minha advertência. O apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa alegria em Deus se limita às coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ele não está falando isso para ímpio, não, querido. Ontem eu ouvi uma frase que chegou a doer, eu acho que quase perfurou meu tímpano, quase sangrei pelo ouvido de tristeza. Eu ouvi um crente dizer que Deus é maravilhoso, tão maravilhoso. Ele chega a dizer assim, que eu não posso pensar em querer uma coisa que Deus me dá. Querido, isso é ser miserável. Sabe por quê? Porque Deus não me dá tudo o que eu quero. Deus não me dá tudo o que eu penso ter, que eu desejo ter. Mas Ele me deu infinitamente mais do que aquilo que eu pedi. Ele me deu a eternidade. Ele me deu a salvação em Cristo Jesus. Portanto, queridos irmãos, ainda que você não alcance as mais gloriosas conquistas nessa terra, lembre-se, a maior das conquistas é o céu. Lá onde a traça e a ferrugem não consomem a riqueza. Lá onde a doença e a morte não alcançam os redimidos. Lá onde o inferno, o maligno não nos assedia. Lá no céu, há uma morada para nós. Mas quando eu digo que há uma morada para nós, eu estou sendo bem enfático. Para aqueles que têm fome e sede de almas. É para eles que o Senhor preparou o céu.
É para aqueles que destemidos falam do amor de Deus. É para aqueles que têm a coragem de dizer não às propostas de Satanás, às influências do mundo. Viva uma vida que glorifique ao Senhor e tenha fome e sede de almas, em nome de Jesus. Coloque-se de pé, meus irmãos. Querido Senhor, Tu és digno de receber honra e louvor. Tu estás assentado num trono de glória. Mas o Senhor, que está fulgurante em seu trono, venceu a morte e o inferno e nos garantiu vida. Nós te bendizemos por essa vida, mas pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos a fraqueza que há em nós, a covardia que muitas vezes investe pesado contra os teus servos, cerrando-lhes os lábios. Perdoa, Senhor, a cobiça que cega os olhos dos crentes. Perdoa, Senhor, aqueles que não têm frutificado, e dá-nos a oportunidade de frutificarmos a partir de hoje, Pai. Impele-nos à proclamação do Evangelho, à pregação dessas virtudes, em nome de Cristo Jesus. Desperta a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo, acorda esse povo que aqui está, acorda, desperta, Senhor, aqueles que nos ouvem por meio das publicações. Senhor, ajuda-nos a nos erguermos do nosso comodismo e falarmos do Deus glorioso a quem servimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias ao nosso Deus.